Abra as suas redes sociais agora e você vai ver a mesma coisa de sempre. Banho gelado às 5 da manhã. Gratidão. Trabalhem enquanto eles dormem. Rotinas de alta performance. Todo mundo adora te perguntar: qual é o seu propósito? O que te motiva a levantar todos os dias? Mas hoje eu vou te fazer a pergunta proibida, aquela que o RH da sua empresa tem pavor de ouvir. O que te faz ter vontade de desistir de tudo hoje? Pensa naqueles dias em que seu despertador toca, você senta na beira da cama, olha para o nada e o primeiro pensamento que vem à cabeça é: e se eu simplesmente não for? Ou aquele dia que você senta no carro, segura o volante antes de ligar o motor e passa pela sua cabeça: se eu pegar um atestado de 3 dias? Se você já pensou isso, respira fundo. Você não é um monstro. Você não é um profissional ruim, preguiçoso ou ingrato. A verdade nua e crua é que você está esmagado pelo peso invisível da desmotivação. E o mundo corporativo finge que isso não existe. Finge que uma mesa de ping-pong na sexta-feira ou um bombom de você é especial apaga o fato de que a sua alma já pediu demissão há meses. O corpo bate ponto, mas a sua mente não está mais lá. Sejam muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do GambaCast. Meu nome é Marden César e aqui nós não passamos pano para discurso motivacional barato. Nós falamos de Gemba, do chão de fábrica, de onde as coisas realmente acontecem. E hoje nós vamos ligar a luz sobre esse elefante na sala. Nós vamos dissecar o peso da desmotivação. Nós vamos entender a diferença brutal entre estar apenas cansado e estar adoecendo em um ambiente sem propósito. Vamos falar sobre como líderes destroem o brilho nos olhos da equipe sem perceber e como você pode recalcular a sua rota antes de surtar de vez. Então, se esse seu sorrisinho corporativo já está doendo na bochecha de tanto fingir, fica aqui comigo. Esse episódio foi feito para você. E se você lembrou daquele colega do seu lado que está no limite da corda, clica no botão de compartilhar e manda esse link para ele agora. O que a gente vai falar aqui, ninguém te conta no onboard da empresa. Vamos lá? Para a gente começar a resolver isso no nosso Gemba, no nosso dia a dia, precisamos separar duas coisas que nós misturamos o tempo todo: estar cansado e estar desmotivado. Presta bem atenção nisso. O cansaço você resolve com um final de semana sem abrir o notebook. Você resolve com uma boa noite de sono, com um feriado prolongado. Se você está apenas cansado fisicamente, na segunda-feira você volta com as baterias recarregadas e o motor girando. A desmotivação não. A desmotivação é aquela visita indesejada que viaja com você para a praia nas suas férias de 30 dias, senta do seu lado na areia e volta com você para o escritório. O corpo descansa, mas a mente continua pesada. Porque o problema não é falta de energia, é a falta de sentido. E tentar curar desmotivação com folga é o mesmo que tentar consertar um motor fundido dando uma lavada na pintura do carro. Não ataca a causa raiz, não resolve o problema. E aqui entra a pior parte dessa história: a culpa. Muitos de vocês que estão me ouvindo agora têm bons empregos. Você olha para o seu contra-cheque no quinto dia útil, você vê o seu salário cheio caindo na conta, olha para o cálculo da sua PPR ou PLR, vê o pacote de benefícios, o plano de saúde e pensa: eu não tenho direito de reclamar. Tem tanta gente desempregada, eu sou um ingrato por não querer estar aqui.
Essas são as famosas algemas de ouro. O dinheiro prende o seu corpo na cadeira, mas ele não tem o poder de comprar o brilho do olho. Uma compensação financeira justa, com variáveis calculadas sobre o seu salário integral, é o mínimo para a sua sobrevivência e conforto estrutural, mas não é a métrica que define a saúde do seu processo mental. Sentir-se inútil ganhando bem é um dos sentimentos mais solitários do mundo corporativo. E aqui eu trago 3 pontos para que vocês possam, né, pensar um pouco mais de forma aprofundada. Primeiro ponto, o desperdício do potencial humano. Imaginem vocês, né, quando uma mente brilhante entra em modo de sobrevivência, a empresa perde inovação, perde melhoria contínua, perde a capacidade de resolver problemas complexos. Outro ponto que eu quero que vocês pensem é sobre a cegueira da liderança. É comum líderes e gestores olharem para os dashboards, indicadores de tempo de ciclo, planilhas financeiras nas tomadas de decisão, mas eles falham miseravelmente em mapear o indicador de energia da equipe. E o outro ponto que eu quero que vocês aprofundem nos pensamentos é quando uma máquina para na fábrica, quando uma máquina para no meu processo, todo mundo corre para fazer uma análise de causa raiz. Mas quando um colaborador trava emocionalmente, a empresa simplesmente o rotula como problemático ou está desengajado, sem investigar o processo que o quebrou. Isso nos leva a um questionamento muito desconfortável. Se a desmotivação não é curada com descanso e não é curada com dinheiro na conta, de onde ela vem? Será que a culpa é só do profissional que não veste a camisa? Ou será que nós estamos inserindo pessoas excelentes em processos e culturas doentes e esperando que elas sobrevivam ilesas? É exatamente esse chão de fábrica da desmotivação que nós vamos analisar agora. Pensa comigo, ninguém, acredito eu, que ninguém acorda na segunda-feira de manhã, toma um café e decide: hoje eu vou ser um profissional medíocre. Hoje eu vou fazer tudo de qualquer jeito. A excelência é o estado natural de quem quer crescer. Se essa pessoa perdeu o brilho, é porque algo no caminho apagou isso. A desmotivação, na grande maioria das vezes, não é um acidente. Ela é fabricada. Ela é um processo diário, executado com perfeição por culturas organizacionais doentes. Quando a gente faz uma gestão sem filtro, a gente precisa ter a coragem de admitir que muitas empresas contratam talentos incríveis pelo intelecto, mas no dia a dia tratam essas pessoas como meros apertadores de botão. E é aí que a fábrica de desmotivação liga as suas máquinas. E aqui eu quero trazer para vocês as 3 máquinas da desmotivação. A primeira máquina é a máquina da microgestão, famoso controlar tudo. É aquele chefe seu que controla a que horas você responde um e-mail, ou querendo aprovar até a vírgula de um relatório. Sabe o que acontece? Isso mata a autonomia. No Lean, a gente fala em dar poder para quem está no Gemba resolver o problema. A microgestão faz exatamente o oposto. Ela castra a capacidade de pensar. A outra máquina de desmotivação é a esteira do esforço sem propósito. Observe seus colaboradores, seu time e a si mesmo. Você trabalha 10, 12 horas por dia, apaga incêndios, mas não faz a menor ideia de como o seu trabalho impacta o resultado final
da empresa. Sem clareza de onde estamos indo, qualquer esforço parece inútil. E a outra máquina é a máquina do desperdício, que diz o seguinte: você sabe com quem está falando? Isso acontece quando os líderes tomam decisões de cima para baixo sem consultar quem realmente opera o processo no dia a dia. Sabe o que acontece? O seu colaborador, além de estar frustrado, ele te avisa: isso aqui vai dar errado, o processo está falho. Porém, você ignora porque você é o líder, só que o seu colaborador tem que assumir a culpa quando o erro estoura. Então isso contribui e muito para a desmotivação. E sabe qual é o lubrificante que faz todas essas máquinas formarem essa fábrica de desmotivação, rodarem na sua velocidade máxima? A hipocrisia corporativa. É aquele abismo gigante entre o que a empresa posta no LinkedIn e no Instagram e o que ela faz no corredor. É o cartaz na parede dizendo: as pessoas são nosso maior ativo. Mas na hora que o colaborador precisa de um apoio de saúde mental, a resposta é: a gente entende, mas a meta desse mês está agressiva, dá para aguentar até sexta? Quando o discurso da empresa bate de frente com a prática tóxica do dia a dia, o elo da confiança se quebra. E quando a confiança acaba, o profissional não veste mais a camisa. Ele, no máximo, veste um colete à prova de balas para tentar sobreviver até o fim do expediente. E quando a pessoa chega nesse estágio de não confiar mais, de não ver mais sentido, mas também não poder pedir demissão por causa dos boletos, ela entra num modo de sobrevivência silencioso, um estágio perigosíssimo que contamina todo o ecossistema da empresa. O que acontece quando o corpo está presente, mas a mente já foi embora? E é sobre esse fantasma que nós vamos falar agora. Quando aquele profissional excelente percebe que o esforço dele não muda o cenário, quando ele cansa de dar murro em ponta de faca contra um processo burro ou um líder surdo, ele toma uma decisão. E o pior, é uma decisão silenciosa. A internet deu um nome gourmetizado para isso recentemente, chamou de demissão silenciosa. Mas nós que vivemos o Gemba, quem vive o chão de fábrica e a realidade dos escritórios, sabe que isso é mais velho que andar para frente. A demissão silenciosa não é preguiça, é o mecanismo de defesa. É o cérebro dizendo: já que eu não posso sair daqui agora porque eu preciso do salário, eu vou empregar o mínimo aceitável para não ser demitido. Nada mais, nada menos. A pessoa desliga o coração da tomada e deixa só o corpo ali, operando no piloto automático. E isso gera um efeito dominó na operação ou nos seus processos. O primeiro efeito é a cultura do não é meu problema. O profissional desmotivado vê o erro acontecendo na linha de produção, vê o processo falho, mas ele pensa: eu não sou pago para resolver isso, e deixa passar. O senso de pertencimento e o senso de responsabilidade já foi embora. O outro efeito é o contágio dos talentos, amassando o cesto. Imaginem vocês que um profissional recém-contratado entra na empresa com sangue nos olhos e vê aquele profissional sênior, que deveria ser a referência, operando no modo de sobrevivência, desleixado e cínico. A mensagem que fica é: se até ele já desistiu, porque eu vou me matar de trabalhar. E o último efeito, que é o pior, é o líder apagado. Quando quem joga a toalha silenciosamente é a liderança, o líder desmotivado, ele não desenvolve ninguém, ele não briga por recursos para a equipe e aceita metas irreais calado. A desmotivação de líder é uma doença contagiosa que adoece um setor inteiro em questão de semanas.
E sabe qual é a tragédia da demissão silenciosa? O custo dela não aparece no demonstrativo de resultados da empresa no final do mês. Não tem uma linha na sua planilha financeira chamada prejuízo por falta de vontade. Mas esse custo está lá. Ele está escondido no retrabalho absurdo, está na inovação que não aconteceu porque o analista, ele teve uma ideia brilhante no banho, mas preferiu não falar nada na reunião porque sabia que iam roubar a ideia dele. Ele está escondido no cliente que cancelou o contrato porque foi atendido por alguém que odeia estar ali. A desmotivação é o imposto mais caro que uma empresa paga por ter uma cultura tóxica. E a grande pergunta que fica martelando a nossa cabeça é: tem volta? Quando um profissional cruza a linha da demissão silenciosa, o elo de confiança quebrou para sempre? Ou dá para resgatar o brilho no olho dessa pessoa? Mais importante ainda, se você está sentindo esse peso agora, o que você tem que fazer amanhã, às 8 da manhã, quando bater o ponto? É exatamente sobre colocar a mão na massa e virar essa chave que nós vamos falar no nosso último bloco. Nós passamos nos minutos anteriores dissecando o elefante. Entendemos que a desmotivação é um peso fabricado por processos ruins e culturas doentes, e que ela destrói silenciosamente os melhores talentos de uma operação. Mas, aqui no GambaCash, a gente não fica só na teoria ou na reclamação. Aqui, a excelência, ela encontra a prática. No sistema Toyota de produção, existe um conceito chamado Jidoka, onde qualquer operador tem o poder de puxar uma cordinha, o chamado andão, e parar a linha de produção inteira se ele enxergar uma anormalidade. Ele não espera o produto sair com defeito lá na frente para avisar. Se você está carregando o peso da desmotivação hoje, a sua mente está gerando produtos com defeito. O seu processo interno está quebrado e você precisa ter a coragem de puxar a sua cordinha do andão e parar a sua linha. Vamos falar de como fazer isso na prática, seja você o colaborador esmagado ou o líder que precisa reverter esse cenário. Para o colaborador, a gente traz aqui dentro de um plano de ação, o primeiro quesito, a autorresponsabilidade. Se o ambiente é tóxico, o primeiro passo é você assumir o controle da sua carreira. Faça uma autoanálise fria. O problema é o projeto? É a falta de ferramentas? É o líder? Estruture isso, use o A3 de melhoria, né? Leve para a gestão de forma madura. Se a porta estiver fechada, a ação prática é atualizar o currículo e planejar a saída com inteligência, sem queimar pontes, mas parando de adoecer por um crachá. Já você, líder, né? Você precisa descer da sala com ar-condicionado e ir para o Gemba e entender o que está travando o seu time. Faça as reuniões one-to-one verdadeiras. Não é uma reunião para cobrar meta, é uma reunião para perguntar onde o nosso processo está te impedindo de ser excelente. Qual peso eu, como líder, estou colocando nas suas costas sem perceber? E, por fim, o resgate da confiança. Tem volta? Sim, tem. Mas o resgate da demissão silenciosa, ela não acontece com festa de fim de ano ou pizza na sexta. Acontece com pequenas vitórias processuais. É quando o líder ouve uma dor da equipe, muda o processo no dia seguinte e tira um obstáculo do caminho. A confiança começa a voltar. Ações falam muito mais alto que os valores escritos na parede. Para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu quero deixar uma mensagem muito direta para você que está me ouvindo agora. Seja no fone de ouvido, talvez no ônibus indo para o emprego, que tem drenado a sua energia, ou sentado na sua mesa olhando para o relógio.
Sentir o peso da desmotivação não te faz um profissional ruim, não te faz fraco, te faz humano. É o alarme do seu corpo avisando que a rota precisa ser ajustada. O seu maior erro não é sentir isso, o seu erro é tentar carregar esse peso sozinho e em silêncio. Puxe a sua cordinha, pare a linha, peça ajuda. Converse com um mentor, com um amigo de fora da empresa e comece a mapear o seu plano de ação hoje. A sua saúde mental vale muito mais do que bater a meta de um processo quebrado. Eu sou Marden César e este foi mais um episódio do GambaCast. Se esse conteúdo tirou o peso das suas costas ou te deu clareza para o próximo passo, eu te peço duas coisas. Primeiro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Segundo, compartilhe este link com seu grupo de amigos, de familiares, de colegas de trabalho que estão precisando ouvir exatamente isso hoje. Vamos juntos continuar trazendo luz para o que ninguém pergunta. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no GambaCast.